Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? A questão é a seguinte: um cristão que congrega há anos em uma determinada denominação, ele pode trocar de igreja? Óbvio que a resposta que você me dará é que se ele é livre, ele deve trocar? Ou quem sabe a resposta óbvia que você me dará na sua visão é que não. Ele foi chamado por Cristo ali, ele deve ficar ali. Bom, há poucos dias aconteceu que um ex-ancião da CCB saiu da sua congregação, então, da CCB, e ao certo nós não temos a informação 100% que ele vai realmente congregar na outra igreja a qual a notícia apareceu que ele foi recebido por essa igreja. Porém, a questão é, até que ponto ele está certo e até que ponto ele está errado? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, eu sou o Eduardo, canal Refletindo a Mente de Cristo. Para a glória de Deus, convido você então a curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E vamos então para esse vídeo. Então aqui tem um irmão chamado Carlos Reinar que está reagindo a essa situação, contando o que aconteceu. Ele também pertence à CCB. E tem algumas coisas que ele fala nesse vídeo que eu acho interessante reagir, trazendo a minha visão sobre essa situação, pois também me identifiquei com ela em certos aspectos. Então vamos ver. O caminho. Isso aqui não é um simples caso isolado, isso é um abalo sísmico, é um terremoto dentro da estrutura da congregação cristã no Brasil. E agora... Então ele está falando aqui sobre a saída de Ricardo Pavanelli, da CCB, que ele era genro do pastor presidente e ele acaba então escolhendo sair. E é isso que esse irmão, que é da CCB, é alguém também bem conhecido na CCB, é disso que ele está tratando. Agora a grande pergunta que fica no ar: o que está por trás dessa escolha? O que fez ele tomar essa decisão tão drástica? Será que ele sabe de algo que a Irmandade ainda não sabe? Meus queridos irmãos e irmãs, essa história está longe de se acabar e eu preciso comentar com vocês esse assunto e falar tudo o que está acontecendo. Então, por favor, fica aí, porque o assunto é pesado, é importante, é polêmico, mas precisa ser discutido. Tá? Fica comigo até o final, porque eu volto logo após a vinheta. Não aguentou a pressão. E vamos ser bem sinceros aqui. Já estava tudo esquematizado para derrubá-lo. Pegaram prints de stories dele, da esposa. Os anciãos de Osasco fizeram um dossiê detalhado, como se estivessem desmascarando uma criminalidade, quando na verdade tudo não passava, de uma caçada ministerial digna dos tribunais medievais. E o pior, Então ele está relatando aqui, que esse Ricardo Pavanelli, ele estava sendo, digamos que ministerialmente, alvo de certas situações que aparentemente, segundo ele, é uma história digna de filme, porque aparentemente ele estava sendo perseguido. Agora veja que, diante do que ele pensa, os comentários que foram colocados aqui são interessantes. Quando o homem descobrir que é melhor ser um verdadeiro cristão ao invés de ser um religioso, ele alcançará a vida eterna. Então muita gente aqui concordando com esse comentário. Aí outro diz aqui, que terremoto, amigo, o único que não pode sair da igreja é Jesus Cristo. Homens sempre vão e vêm, guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Aí tem uma pessoa que diz o seguinte, é muito importante evidenciar sempre que ele foi invejado, perseguido e traído por companheiros da CCB que frequentavam a mesma regional. O resto é consequência dessas atitudes insanas de homens não cristãos, egoístas, hipócritas e amante do poder. Então aqui, essa pessoa está evidenciando nesse comentário que ele era muito invejado e perseguido. E por que será que ele enfrentava isso? Quem é de uma denominação e participa de ministério sabe que isso pode acontecer. Isso pode vir a ser situação que ocorra em determinados momentos
na denominação que a pessoa está. Porque muitas vezes, infelizmente, nem todos têm a mesma visão de reino. E com respeito a isso, é muito necessário deixar claro que quando uma denominação ela não tem uma confissão de fé baseada na Bíblia, quando uma denominação ela coloca em primeiro lugar os usos e costumes e não foca no ensinamento das Escrituras e numa confissão de fé bíblica e numa teologia sadia, e quando uma denominação também ela não tem obreiros que são realmente pessoas que estudaram, ficaram no seminário, ela poderá passar por essas situações. Existem muitas denominações, principalmente denominações neopentecostais e pentecostais, que elas aceitam qualquer tipo de pessoa como obreiro. Isso faz com que essa pessoa que não estudou, eu digo qualquer tipo não no sentido pejorativo com respeito à pessoa em si, mas no sentido de que ela não estudou, ela não foi no seminário, não teve uma preparação para se tornar obreiro, simplesmente porque essa pessoa não falha culto, simplesmente porque essa pessoa dá o dízimo, ela é separada ao ministério. Aí ela cria uma facilidade de falar em púlpito e gritar, né, que é o que mais é visado, aquele que gritar mais alto é sinônimo em muitas denominações pentecostais e neopentecostais é sinônimo de autoridade bíblica. Pessoas que não têm um conhecimento nas escrituras, infelizmente, e elas são levadas então a esses cargos, esse crescimento, e consequentemente, com o passar dos anos, aqueles que vêm vindo depois dessas pessoas, que às vezes estudam e se preparam, são vistos por essas pessoas como alvos, como uma empresa, alguém que pode tirar o seu lugar. E começa essa coisa de disputa de cargo, entre aspas, né? Parece uma empresa realmente, um quer derrubar o outro por causa do ministério, porque são homens que já se distanciaram há muito ou até nem conheceram Jesus Cristo e o Evangelho. Ok? Então, isso aqui é uma situação muito comum em igrejas neopentecostais e pentecostais, tá? Vamos continuar aqui. Nada do que ele postou nas redes sociais feria a doutrina da CCB. Mas a questão nunca foi essa. O problema real disso era que certos anciãos de Osasco já estavam de olho nele há tempos, querendo dar um jeito de afastá-lo. Afinal, um ancião que lê, que estuda a Bíblia, que prega com embasamento bíblico, que desafia a mesmice, sempre incomoda. O ministério não quer homens com discernimento no púlpito, querem apenas repetidores de chavões, bonecos que falem só o que convém para o ministério. E aí, veja só, o ministério, ele diz, não quer homens profundos e bíblicos, quer somente repetidores de chavões. Isso é muito sério. Porque, veja bem, isso eu posso falar com propriedade. Eu vivenciei muitos anos no meio pentecostal, onde a maioria dos pregadores ungidos que estão lá pregando, eles são repetidores de chavões. Eles não são homens que expõem as escrituras. Aqueles que verdadeiramente expõem as escrituras nesse meio pentecostal e neopentecostal, aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com as escrituras, eles são tidos como homens da letra. E na visão do pentecostalismo, a letra mata. É claro, não vamos generalizar, mas em comum é isso. Não adianta fugir ou tentar dizer que não acontece dessa forma. No comum é isso. Eu cansei de frequentar reuniões, frequentar cultos, porque desde 2003 o Senhor me salvou. E durante aproximadamente 16 anos, eu fui pertencente ao ministério de uma igreja pentecostal. E, olha, praticamente
eu posso numerar poucas vezes em que eu vi pregadores que realmente se aprofundavam num texto da Bíblia. Aí, quantas reuniões eu frequentei com a minha família? Inúmeras, milhares. Eu não via a exposição da Bíblia. Eu via uma pessoa lá, às vezes, as pessoas que você vê que não tem nenhuma condição, mas somente por uma aleatoriedade, ou por uma cunha, ou por serem pessoas influentes financeiramente, recebem oportunidade e você está lá esperando uma palavra, mas você ouve só coisas que deixam você mais vazio ainda, ou quem sabe escandalizado, e volta para casa lutando com isso aí. Então eu vivenciei na pele isso, de ver homens sem conhecimento bíblico serem pastores grandes no ministério porque tinham uma oratória. Às vezes o camarada repetia a mesma mensagem meses, em várias denominações, em vários lugares, em várias situações, mas ele era tido como um grande pregador. E é assim que funciona no meio pentecostal. Ele fala de milagres, de cura, de maravilhas, ele fala bastante língua estranha, ele profetiza bastante, mas isso não é prova de espiritualidade. Para os pentecostais é. A prova verdadeiramente que existe uma espiritualidade em um pregador é se ele expõe as escrituras biblicamente e se ele realmente, aqueles que o conhecem, veem realmente que ele vive uma vida em Cristo. E eu vivenciei isso, eu vi isso. Eu vi muitos que realmente não têm condições para serem pregadores. E o meio pentecostal está cheio dessas pessoas e aplaude e gosta, porque tem comichão nos ouvidos quando a palavra é exposta. Aí vem o julgamento, né? Já estava tudo armado, né? Com uma reunião marcada para a sua execução ministerial. E ele simplesmente antecipou o que já estava previsto e jogou a toalha antes da humilhação pública, né? Renunciou o ministério e saiu antes que realizassem o espetáculo. Então ele renunciou ao ministério antes que fosse feita a reunião principal para expulsar ele da igreja, né? Para tirar ele da igreja. Eles tanto queriam. Mas agora fica a grande questão no ar. Essa perseguição foi mesmo só por conta de um livro devocional? Ou tem algo ainda maior por trás de tudo? Então, quem sabe você não sabe, mas na CCB é padrão somente a exposição e a pregação na escritura. E normalmente eles, ali mesmo na hora do culto, eles encontram um versículo e pregam. E qualquer um pode fazer isso. Não é permitido escrever livros devocionais. E um dos motivos, aparentemente, é que esse irmão escreveu um livro. Então isso foi um dos motivos que levou a igreja a querer excluí-lo. E aí, em outras igrejas pentecostais, você pode dizer, não, mas na minha igreja a gente pode escrever, a gente pode pregar, a gente pode... olha, eu vejo que então você é privilegiado. Porque no meio pentecostal que eu convivi, os pastores, os que realmente eram os líderes, eu não estou falando de gente que é só ali, tá só para mandar e baixar a cabeça. Estou falando quem realmente é o líder. E no meio pentecostal, o foco não é num presbitério que decide tudo em votação. Em uma igreja que decide tudo em votação. A autoridade máxima é o pastor presidente, é o pastor do campo, é o pastor local. Só que o local é submisso ao do campo e ao presidente geral. E aí os demais membros, irmãos ali, que podem ser obreiros, enfim, eles são totalmente submissos. Então, quando um pastor diz algo, é aquilo ali que deve ser feito. Então, você que é membro no meio pentecostal, eu já vi, e eu vivi isso também. Se eu quiser, por exemplo, fazer um programa de rádio, eu tenho que pedir permissão para o meu pastor. E se o pastor disser que eu não posso, eu não posso. E se eu fizer, eu serei perseguido. Eu vivi isso. Eu fui tema da mensagem de um pastor durante 3 meses porque eu pedi para ele para fazer um programa de rádio do meu bolso e ele disse que não.
E eu perguntei por quê, se eu vou pagar no meu bolso, é só para anunciar Cristo, e ele disse que já tinha, e que não era para eu fazer. Eu disse, se eu fizer, bom, aí tu que sabe. Bom, nos próximos 3 meses, eu e minha esposa fomos fazer o programa. Nos próximos 3 meses, a mensagem, o centro da mensagem na igreja, era eu e minha esposa. E eu vou ser bem sincero, ninguém saiu por nós. Ninguém saiu a nosso favor. E isso não é o evangelho. Isso não é o Cristo da Bíblia, não é o nosso Salvador. E de pregar o evangelho a toda criatura. Como que alguém pode proibir? Como que um pastor pode proibir você de pregar o evangelho? E assim também será se você escrever. Se você for frutífero, esses que estão acima, sentem-se ameaçados e dirão não para você no ministério. E você não poderá fazer. Se você pode, você está em um lugar diferente. Você é bem-aventurado. Agora, isso não é a liberdade do evangelho. A liberdade do evangelho é uma igreja e irmãos livres para fazer a obra do Senhor da forma que o Senhor os dirigir, desde que seja a forma bíblica e cristocêntrica. Porque quando esses homens fazem isso, eles centralizam tudo neles. Tudo depende deles. Eles são os principais. E ninguém pode também dizer algo para esses homens como no sentido, você está errado nisso, porque essa pessoa será tido como rebelde. E nessa situação, quando você dizer para esse pastor, presidente, que ele está errado, ou que a mensagem dele não foi bíblica, você será alvo dele. Você será alvo e você será tido como alguém que está se levantando contra o ungido do Senhor. Isso é a realidade, tá? Isso eu vivenciei, eu vi, tá? E para mim não é um motivo de tristeza, nem de sofrimento, nem guardo nada contra isso que eu vivenciei, contra as pessoas que me fizeram passar por isso. Isso foi experiência, aprendizado, tá? E foi a graça do Senhor me dirigindo, me ensinando, me mostrando e me guiando até o verdadeira liberdade do evangelho. Porque até quem está lá, se é salvo ou não, Deus sabe. Só que não é livre completamente. É escravo de um sistema religioso que não tem nada a ver com o evangelho. E Cristo nos chamou para a liberdade. Livres nós somos em Cristo para servi-lo. Somos submissos à nossa igreja local, mas dentro do que a Bíblia prescreve. O que a Bíblia não prescreve, o que não é bíblico, bom, então, por favor. Tudo isso. E olha só a reviravolta. Eu até mandei uma mensagem pro irmão Ricardo Pavanelli, e para ser bem sincero, o irmão Ricardo, ele é uma pessoa extremamente gentil, educada, humilde, recíproca. Me respondeu com todo o amor e carinho, sem estrelismo, sem arrogância, algo raro de se ver por aí. Mas o que realmente me pegou de surpresa foi essa nova direção, essa decisão que ele tomou. Eu sinceramente nunca imaginei que ele fosse parar em outra denominação. Eu até arrisquei um palpite aqui no canal, né, num vídeo, eu disse que ele provavelmente abriria um ministério próprio para ele. Afinal, é raríssimo alguém sair da CCB e simplesmente se alocar e se encaixar em outra igreja, em outra denominação. E ainda mais em uma denominação de linha reformada. Só que, meus amigos e amigas, essa semana veio a bomba. O pastor presbiteriano Arival Dias Casimiro, um nome gigante e forte dentro da tradição presbiteriana reformada, postou uma foto com o irmão Ricardo e soltou a legenda: acolhendo o irmão Ricardo Albuquerque na igreja presbiteriana de Pinheiros. Ou seja, ele não só saiu da CCB, como foi para justamente o berço do calvinismo brasileiro, né? Porque essa igreja não é uma... Então aqui, ó, essa é a notícia, né, que está rodando, que o irmão Ricardo, ele foi acolhido, então, pela igreja presbiteriana de Pinheiros. Qualquer igreja, a igreja presbiteriana de Pinheiros, aonde preside, atende o famoso pastor Hernandes Dias Lopes, né, um dos poucos calvinistas que eu respeito, porque ele não tem esse espírito de pitbull raivoso igual a muitos dessa linha teológica. Então esse irmão, Carlos Reinara, ele fala, né, que ele dá a notícia e ele fala, olha, esse é um dos poucos calvinistas que eu respeito, porque não tem o espírito de pitbull raivoso. Eu discordo do irmão Carlos Reinara, porque, na verdade, nós não podemos
falar das pessoas sem conhecê-las pessoalmente. Nós não podemos criar estereótipos das pessoas sem conhecê-las pessoalmente. E se nós for criar um estereótipo, essa é a minha visão, eu devo analisar o que essa pessoa diz biblicamente, comparando com as escrituras. Por isso que quando eu falei lá atrás sobre a minha experiência eu comparei tudo que eu passei com as escrituras. Entende? E eu vi que era necessário eu permanecer firme na palavra de Deus. É isso que me guiou. O Senhor, pelo seu Santo Espírito, pela sua palavra, me dirigiu. Entende? E quando falamos sobre calvinismo, arminianismo, nós temos que seguir as escrituras, o que as escrituras dizem. Você não deve somente seguir o que homens falam, no sentido de opiniões. Você tem que pegar as obras e lê-las e comparar com a Bíblia. As obras, eu digo nem que são calvinistas, porque rotularam assim, porque na verdade não é calvinismo, nós temos que falar sobre os reformados. E você mesmo sendo pentecostal, você é da tradição reformada. Esse irmão que está falando aqui, com todo respeito, Carlos Reinário, ele está aí com a biblioteca lindíssima nas costas dele. Ele é da reforma também, fruto. Você, pentecostal, você é fruto da reforma. Quem veio primeiro? Armínio e os pentecostais? Ou os reformadores? Ou Lutero? Ou Calvino? Armínio, quando tinha 4 anos, Calvino estava morrendo. Então veja, há uma história que você tem o dever, se você tem tempo e condições financeiras, você tem o dever de buscar aprender essa história, para depois você falar. Então, não é questão de calvinismo, ou arminianismo, ou igreja presbiteriana, ou igreja pentecostal, ou igreja que não crê nisso, ou não crê naquilo. É a questão de você ver o que é bíblico e você cavar na sua própria história, se você é cristão, e encontrar a reforma, encontrar as bases, porque aí você vai ver, não é sobre calvinismo, é sobre Cristo, é sobre as escrituras, é sobre o que a reforma trouxe, e nós somos fruto dos reformadores. O evangelho chegou ao Brasil fruto dos reformadores, mas precisamos conhecer a nossa história. O irmão Ricardo Pavanelli resolveu ir para a igreja presbiteriana e eu confesso que isso me deixou intrigado, porque, vamos combinar, esse não é um caminho natural para quem foi ancião da CCB. E mais, ele era um homem usado por Deus dentro da congregação cristã. Ele tinha o dom da revelação na sua boca. Eu conheço relatos e histórias reais de pessoas que testemunharam que viram Deus falar diretamente através da pregação do irmão Ricardo. Como no caso de alguém que estava buscando uma resposta sobre uma enfermidade na família, e no meio da pregação da palavra, o irmão Ricardo Pavanelli declarou que aquela pessoa seria curada, e o tempo passou e a cura aconteceu. E não para por aí, ele era batizado com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas, manifestava os dons espirituais, sinais apostólicos, tudo aquilo que dentro da CCB era reconhecido como o poder de Deus. Mas aí vem uma grande questão. O que vai acontecer agora com ele, já que ele está numa denominação que rejeita tudo isso? Porque, goste ou não, a igreja presbiteriana ela é cessacionista. Ela nega qualquer tipo de manifestações sobrenaturais e dons. E qualquer um que saia da CCB e vá para lá precisa, cedo ou mais tarde, desmentir e renegar tudo o que viveu. E essa é a parte, meus amigos, é o que mais me incomoda, porque eu conheço muitos irmãos que saíram da CCB e foram para essas igrejas reformadas, batistas, presbiterianas, e sabe o que aconteceu depois de um tempo? Quando a gente questiona eles sobre os dons espirituais que eles tinham na CCB, sobre as línguas, sobre as profecias que saíam da boca deles, né, os cumprimentos, as obras que eles viam, eles respondem que era emoção humana, carne, sensacionalismo. Era algo momentâneo, ou seja, aquilo que um dia eles juravam que era Deus falando na boca deles, era Deus usando, de repente vira apenas um surto emocional. Mas espera aí. Então, aqui nós vamos por partes. Bom, o irmão Ricardo, então, ele sai da CCB
E ele é recebido muito bem na igreja presbiteriana de Pinheiros. Até então, é disso que nós estamos tratando, é essa notícia. Aqui agora o irmão, ele relata então, esse irmão Carlos, e agora, bom, se ele foi, na mente do irmão Carlos, então se ele foi para aquela igreja, automaticamente tudo aquilo que ele aprendeu na CCB, ele abre mão, ele vai renegar. Pois bem, o negócio é o seguinte, o irmão Ricardo, ele está vivendo agora algo que eu já vivi. Eu vivi anos no pentecostalismo acreditando nos dons, acreditando em milagres, maravilhas e tudo aquilo que o pentecostalismo prega, tá? Porém, eu vou ser bem sincero aqui para você, tá? Tudo isso que o pentecostalismo prega, tá? Realmente, visivelmente, eu nunca vi um paralítico andar. E eu estive em muitas igrejas pentecostais. Esses grandes pregadores nos congressos pentecostais que gritam e dizem agora receba. Assim, ó, eu nunca vi um deles fazer um paralítico andar. Eu nunca vi um grande milagre desses homens. Um grande milagre que realmente fosse uma evidência de tudo aquilo que eles dizem. Eu vi, assim, muitos movimentos. As línguas estranhas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, se nós formos fazer um estudo aprofundado, nós vamos ver que aquilo ali foi um sinal de que uma nova etapa estava acontecendo, com o estabelecimento, então, do reino de Cristo, sobre agora os seus 12 apóstolos sendo comissionados como apóstolos. Eles eram apóstolos, recebendo então esse comissionamento, essa capacitação, e aconteceu então esse falar em línguas em vários idiomas, onde havia muitas gentes e de todas as nações da terra. É só você ir lá em Atos, você vai ver que está escrito isso. E cada nação ali presente ouviu línguas sendo pronunciadas no próprio idioma. Isso foi um sinal do início do reino de Cristo, do início da obra do Evangelho. E as colunas estavam sendo postas, o alicerce estava sendo posto, tá? Em todo o livro de Atos, dessa forma é apresentado. Agora, se você acompanhar na história da igreja, esses relatos de línguas e movimentos são mínimos, são pequenos. Se você acompanhar também a história e os relatos desses movimentos, a maioria das pessoas elas não permanece convertida, porque em todos esses movimentos não há exposição da Bíblia, somente a emoção. As pessoas que se emocionam e ficam ali falando um idioma que na mente delas é algo assim, isso eu vivenciei, mas que vão para casas sem as escrituras no coração e na alma, sem uma exposição bíblica, realmente totalmente emocionadas. Mas são pessoas que buscam isso, vivem de igreja em igreja buscando um novo pregador, uma nova revelação, um novo conhecimento, mas não tem base nas escrituras, não tem uma firmeza na fé, não entendem a Bíblia, não discernem, não têm um conhecimento dos princípios fundamentais do Evangelho, os princípios fundamentais da salvação, os princípios fundamentais, uma confessionalidade sobre quem é Deus, quem é Cristo, o Espírito Santo, a igreja. Então, todos essa situação é um sinal de que o irmão Ricardo ele foi então liberto dessa aparente religiosidade que foca em obras, em movimentos e não em Cristo e nas Escrituras. Eu cansei de ver pregadores pregar de Gênesis Apocalipse e não pregar o Evangelho. Eu cansei de ver movimento de gente falando língua estranha, falando,
você não entender nada, não acontecer nada demais, somente esse barulho aí de língua estranha. E às vezes aquelas pessoas que mais fazem isso são as que dão aqueles maiores escândalos. E você vai conversar com a pessoa achando que aquilo ali é um sinal de espiritualidade, e a pessoa não tem nada de espiritual. Ao contrário. Então isso, Deus está libertando o irmão Ricardo. Deus está tirando o irmão Ricardo da religiosidade. A religiosidade que eu também vivi, e eu me lembro que chegou um ponto que eu e minha esposa conversamos, bom, o que nos falta agora é nós se libertar do cargo. Por quê? Eu fui, na igreja pentecostal, eu fui de cooperador a evangelista. Eu era evangelista na igreja pentecostal. Tá? Eu tinha tudo ali. Mas aquele tudo era só uma aparência, uma religiosidade. Aquilo ali não era a essência. Porque não era possível viver a essência do evangelho ali. Porque, entende, ninguém transmitia essa essência do evangelho para mim ali. E quando eu comecei a pesquisar na internet, quando começou essa onda da internet, lá em 2016, por aí, eu comecei a ver pregações como que eu nunca tinha visto, do pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário, do pastor Paul Washer, pregação chocante, é uma mensagem dele. Nossa, e aquilo ali era o evangelho puro, sendo colocado em minha vida de uma forma que eu nunca vi. Eu desejava, eu ansiava, mas eu nunca tinha visto, eu nunca tive acesso a isso. E eu entendo, você que nunca teve acesso a isso também, você só tem esse tipo de mensagem pentecostal, de grito, de pulo, de movimento, mas que não sacia sua alma, eu entendo você. Mas quando eu comecei a ouvir essas mensagens, deu um estalo. E eu comecei a rever os meus conceitos que já eu estava vendo que havia algo diferente. Havia algo que estava errado ali. Não havia uma profundidade, não havia um entendimento ali para mim. E aí, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, me guiando até o caminho mais correto. A explicação reformada da soteriologia da salvação, das Escrituras, é a explicação mais bíblica sobre a salvação. E aí você pode ter sua opinião, mas essa é a visão daquele que vai estudar e vai pesquisar nos reformadores e vai ler e vai chegar à conclusão. Eu li as obras de Armínio, eu li Roger Olson e os seus livros sobre o arminianismo, e olha, eu não encontrei nada demais, a não ser uma doutrina Bíblia misturada com coisas humanas, com livre-arbítrio, com coisas humanas, com filosofias humanas. Agora, quando eu li os reformadores, eu encontrei somente as Escrituras. E é o que Deus está fazendo na vida de Pavanelli. Aí, ou era Deus ou era uma enganação. Não dá para passar a vida inteira dizendo que foi usado por Deus e depois que muda de denominação, simplesmente diz que aquilo tudo era um exagero, era carne. Será que o irmão Ricardo Pavanelli seguirá o mesmo caminho que esses outros? Vai dizer que os dons que se manifestaram nele dentro da CCB eram enganos, emocionalismo? Se ele partir por esse lado, então todo o ministério dele dentro da congregação cristã no Brasil foi uma grande ilusão. E o mais curioso... Então aqui ele deixa bem claro, bom, se ele negar tudo o que aconteceu, ele então negou aquele grande ministério dele. E aqui eu apresento outro ponto aqui muito importante. Veja que esse irmão, ele está focado só no homem. E o irmão Carlos, ele está focado só no cargo, só na posição. Mas olha só, cargo, posição, nome, ministério entre homens, isso não tem nada a ver com Cristo e o Evangelho. Com certeza, se Deus está fazendo obra na vida do irmão Pavanelli, ele vai abrir mão de tudo isso. Ele vai abrir mão de cargo, de posição, de nome, como já fez, já abriu mão. Porque nada disso
é grande o suficiente comparado à verdade do Evangelho, à liberdade do Evangelho, à vida em Cristo. Nada pode se comparar a viver uma vida livre em Cristo Jesus. Nada. Agora, uma pessoa religiosa é assim. Ela confia nas suas obras, ela confia nos seus dons, entre aspas. Ela acredita que Deus até está devendo para ela a salvação de tão cheia de dons que ela é. Ela acredita que a sua posição entre os homens ali naquela denominação é o que vai colocar lá no céu. Mas isso é um engano. Os fariseus eram assim também. O disso tudo é que as igrejas reformadas adoram dizer que a CCB é dura na doutrina, é controladora, é cheia de dogmas, é cheia de regras. Mas quando um irmão da CCB chega lá, eles tratam como se o cara tivesse que zerar a vida e esquecer tudo o que viveu na igreja, renegar tudo que experimentou espiritualmente na congregação. Então, quando ele fala isso, que a CCB é dura na doutrina, você tem que ver o que é a doutrina da CCB. As irmãs na CCB usam um véu na cabeça para entrar na igreja. É muitos usos e costumes, coisas de homens. Doutrina é o que está baseado aqui, ó, nas escrituras, tá? Bons livros que contêm a boa doutrina, que é os conjuntos de ensinamento religiosos, são livros que explicam as escrituras por elas mesmas. Uma confissão de fé não é uma catequese católica, não é a letra. Quem sabe você pode pensar, confissão de fé é letra. O irmão, quando fala em confissão de fé, é a catequese. Você está sendo o homem da letra, a letra mata. Meu querido, estude uma confissão de fé. A confissão de fé nada mais é que as doutrinas bíblicas sistematizadas em princípios. E se você tem dúvida, pegue uma confissão de fé. Pega a confissão de fé belga, a confissão de fé de Heidelberg, a confissão de fé de Westminster. Estude ela pela Bíblia. Então, isso é a doutrina. A doutrina é a escritura pura. Não tem nada a ver com uso e costume. Mas alguém pode dizer assim, mas existem princípios a serem observados com respeito à aparência? Com certeza. Mas isso, ao estudar a doutrina bíblica, nós veremos que não tem nada a ver com padrões de roupas, formas aparentes e visuais, mas tem a ver muito mais com aquilo que não é padrão de, por exemplo, tem que usar só o terno, tem que usar só a gravata. Não. Olha só, eu estou bem vestido aqui? Eu estou com a camisa, eu estou aqui, ó, aparentemente. Por quê? Eu deveria aparecer agora de gravata e camisa? Então é isso que tem a ver com a liberdade em Cristo e o Evangelho e aquilo que é um dogma humano. Como, por exemplo, alguém dizer, olha, nós temos que observar o 7º dia porque é o dia do Senhor. Não, mas peraí, então no 7º dia agora, nós como igreja temos que observar esse 7º dia porque é o dia do Senhor. Tá. Bom, isso não está escrito na Bíblia. Cristo aboliu a lei. Todo dia é dia de servir ao Senhor. Isso é o que o Evangelho mostra. Todo dia é dia de observar a vida com o Senhor. Outro exemplo. Quem não dá o dízimo não é salvo. Mas aonde está escrito isso? Dízimo no Novo Testamento nem está escrito. Mas alguém cria esse dogma de homens e impõe como doutrina. Sim, é claro. Nós cremos e pregamos toda a Bíblia. Mas espera aí, calma aí. Eu sei que eu tenho que ajudar a igreja, mas agora você instituir como regra que se eu não fizer isso eu não serei salvo? Bom, aí você está colocando uma lei que é lei de homens. É como os fariseus, olha, se tu não lavar as mãos, tu está impuro. E Jesus fala, olha, o que tem a ver a impureza de mãos com a verdadeira impureza do coração? Isso aí das mãos é algo do homem. Agora aqui, o coração, dele vem as impurezas. Ou senão alguém dizer, não, para você ser um crente fiel, você tem que estar todos os dias na igreja. Mas em casa o camarada é um inferno. É um ímpio.
Tira o terno e a gravata, se transforma. Isso é o que é a lei e a doutrina de homens, em contraste com o verdadeiro evangelho e a verdadeira doutrina bíblica. Então, por isso que eu digo, você precisa estudar o que é a reforma. Você precisa estudar o que é o evangelho. Como eu digo a esse irmão também, o Carlos precisa estudar a reforma. Eu digo que o irmão Ricardo, da CCB, que está saindo, ele estudou e ele viu, olha, eu tô numa religiosidade, eu tô preso nisso aqui. Eu tô tendo que honrar homens. Aí você pode me dizer também, mas eu tô no pentecostalismo, enfim, eu tô, enfim, em qualquer denominação para honrar Jesus, tá? Mas veja bem, mesmo que você lute para honrar Jesus, o que você ouve, o que você vê durante a sua vida dentro dessa denominação e na sua comunhão com os irmãos, isso vai fazer com que você viva um cristianismo, uma vida religiosa engessada, preso. Aí você ou vai lutar para se libertar disso, você não vai aguentar, ou você vai se tornar escravo disso e viver só de aparência, mas não viver o verdadeiro evangelho, confiando só na sua aparência. Não tem meio termo, ou se torna um religioso ou se liberta. Ou seja, sai de um sistema que eles dizem controlador para entrar em outro que também impõe regras e limites para o mover de Deus. Porque não dá para negar que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está aproveitando a situação, mostrando que conseguiram acolher a... Aí aqui é outra questão. Eu não nego os dons espirituais. Mas eu não vou causar os dons espirituais. Quem me dá, quem me toma, quem coloca, quem age é o Espírito Santo. E eu pergunto a você, esse dom que você tem, vem de você ou é o Espírito Santo? Então, é como os irmãos reformados dizem na questão a presbiteriana. A presbiteriana é cessacionista? Bom, esse irmão, ele não foi a fundo pesquisar. O cessacionismo da presbiteriana é o seguinte: eles dizem só sobre o que aconteceu no Pentecostes ser para aquele período. Como eu falei, foi a inauguração do evangelho ali do reino dos céus, com aquele sinal perante todas as nações, conforme está nos profetas que aconteceria. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, nos demais períodos da história, o que os irmãos dizem? A igreja não relata isso. A igreja, ela não desenvolveu esses relatos. Se fosse para acontecer, estariam havendo esses relatos. Aí você vai me dizer, mas está acontecendo aqui o movimento pentecostal. Bom, me apresente o que está acontecendo no movimento pentecostal. A que ponto chega? Será que o que está acontecendo ali realmente é bíblico? Quando Paulo ele vai desenvolver a doutrina sobre falar em línguas e profetizar em Corinto, e veja bem, como eu disse, não negamos, só observamos a situação. Essa é a questão. O cessacionismo tem a ver com isso, observar e ver o que está acontecendo. E ver que não é um padrão. E ver que os padrões que se apresentam, como no caso do pentecostalismo, analisado à luz da Bíblia, quem interpreta as línguas faladas? E quando interpreta, acontece? Puxe pela sua consciência, seja sincero, seja honesto, por favor. Então é disso que se trata. Até ex-ancião da CCB. Mas será que isso vai durar? Será que daqui a algum tempo o irmão Ricardo ele vai renegar as manifestações espirituais que ele viveu dentro da CCB? Ou ele vai acabar dizendo que tudo aquilo não passava de um exagero, de emocionalismo e ilusão? Essa é uma grande pergunta que ainda nós não temos resposta. E olha só, mais uma vez o roteiro se repete novamente. Eu já falei aqui no canal e vou repetir. Toda vez que alguém dentro da CCB começa com aquele discurso ensaiado de eu não conhecia o verdadeiro evangelho, pode contar que essa pessoa já está com um pé fora da igreja e outro pé dentro do presbiterianismo.
É impressionante como uma pessoa passa anos congregando na CCB, vendo Deus operar, participando dos cultos, chorando nas orações, sendo usado na igreja e de repente, quando decide sair, descobre que tudo aquilo era religiosidade vazia, era carne. Ora, então me explica uma coisa. Se não conhecia Cristo, se não era convertido ou convertido, então o que estava fazendo esse tempo todo? Porque isso é um tapa na cara de todo mundo que viveu experiências reais dentro da congregação cristã no Brasil. Agora, no dossiê contra o irmão Ricardo Pavanelli, trouxeram um print da irmã Rosiane Bueno, que é filha do presidente da CCB, do Mão Salvador, onde ela diz que só se converteu há menos de um ano e que ela viveu uma fé superficial, que não conhecia Cristo, que não entendia o evangelho. Meus irmãos e irmãs, isso é surreal. Uma pessoa que foi criada na igreja, que sempre esteve envolvida nos cultos, que era conhecida por suas orações, cheias de fervor, agora vem dizer que não conhecia Cristo? Isso significa, então, que todas as experiências espirituais que ela teve e que os outros testemunharam nela, não passaram de teatro, então. Porque se for assim, ou ela enganou a igreja esse tempo todo, ou agora ela está enganando a si mesma. Bom, em primeiro lugar aqui, e aqui eu já vou ir para o encerramento, porque ele vai continuar assim, nisso que eu vou falar agora. E o irmão Carlos, ele está então tentando mostrar um argumento para defender a CCB, saindo a favor da sua igreja, porque ele congrega ali, ok? E o argumento dele é o seguinte: poxa, tudo que você vivenciou aqui, você está renegando, então isso que está acontecendo aqui, esses moveres, tudo isso aí é coisa de homens. Esse é o argumento dele, ok? O argumento que eu trago sobre esse argumento é o seguinte: qual é o nível de conhecimento bíblico dos anciãos da CCB? Qual o nível do conhecimento bíblico daqueles que expõem as escrituras ali? Como nós sabemos que todos podem expor as escrituras, como acontece também no meio pentecostal, tá? Diante disso, eu digo o seguinte: Cristo deve ser exposto com toda a totalidade do evangelho. E falando sobre Cristo ser exposto, contrastando com a CCB ou o pentecostalismo, você que está me ouvindo e conhece os cultos pentecostais, como são os cultos pentecostais? Como é a exposição num culto pentecostal? O que é pregado num culto pentecostal? Será que através de tudo que você ouve nos cultos pentecostais você cresce no conhecimento e na graça? Eu não consegui crescer. Eu só lutava. Eu não escutava nada de novo, a não ser irmãos lendo um versículo, contando uma história e falando uma língua estranha. E no final, fazendo uma oração fervorosa. E vai ano e sai ano, entrando e sai ano, e é sempre os mesmos. Fora as famílias desses pastores que permanecem ali, não há uma votação, não há nada. Você também não vê que há uma dedicação maior com respeito a estudos bíblicos. Você vai me dizer, mas no meio pentecostal tem escola dominical. Sim, mas são temas muito aleatórios. São situações muito superficiais. Algo que eu quero lhe acrescentar, que no meio pentecostal, por experiência própria eu lhe digo, o povo não tem paciência para se sentar durante 1 hora e escutar um sermão de uma pregação expositiva. E esse negócio de pregar, falando 5 coisas que você tem que saber sobre Jesus, 5 coisas sobre a porta que vai se abrir para sua vida, o vaso do oleiro. Cara, esse negócio aí de pregar dessa maneira, isso aí não é expor as escrituras. As escrituras, para que elas entrem na nossa alma, para que realmente nós venhamos ao entendimento, precisam ser expostas com paciência, com dedicação, com muito estudo, com muita aplicação, por alguém que realmente se dedica a isso. Senão, aqueles que ouvem não vão entender. E outra coisa, onde todo mundo prega, é uma confusão. Não existe esse negócio de todo mundo pode pregar. É certo, todos devem ser testemunhas de Cristo, mas nem todos têm o dom para ser um pregador, ser um ensinador da palavra.
no altar para a igreja. Por isso a necessidade de nós observarmos a reforma, e aí inclui o presbiterianismo ou qualquer igreja reformada, e nós vermos que ali os irmãos levam a sério o estudo das Escrituras para o ministério. O que nessas igrejas pentecostais, isso não existe. E quando existe, eles estão bebendo em fontes rotas, fontes que estão sujas pelo secularismo, pelo arminianismo que foi refutado no Sínodo de Dort, pela psicologia. Então, o que nós vemos aqui é o irmão Carlos, que defende essa visão religiosa, está defendendo, sem entender muito o que está acontecendo, porque também ele não quer se interessar em estudar, e ele defende o seu lado, e vemos um irmão que está sendo liberto, realmente. Não que Jesus não havia salvado esse irmão Ricardo e sua esposa antes, porém, o Senhor está fazendo o processo, e o processo é contínuo. Assim como na minha vida, não é que lá em 2003 eu não fui salvo por Cristo, só que o processo é contínuo, o aperfeiçoamento é contínuo, a transformação é contínua. Entende? Então esse foi um vídeo aí de reação a esse acontecido, né? E ao que o irmão aqui expôs. E também trazendo a minha reflexão, a minha visão sobre o assunto, algo que também eu vivenciei. Eu espero que você possa me interpretar da forma correta. Não quero aqui trazer confusão, mas apenas apresentar aqui pontos que sirvam para a sua reflexão. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo. Para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.